Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um unboxing. Eu vou abrir o pacote aqui, porque ele veio com o meu endereço, tanto na frente quanto atrás. Então, eu tenho que dar um jeito de abrir assim, olha, a indicação do pacote. Vocês já, obviamente, já viram o título. E vão ver esse maravilhoso aqui, The Fairy Tale Tarot, de Lisa Hunt. Um deck da US Games. E aí vocês vão pensar, nossa, Fernanda, mas você já não tem esse deck? Sim, eu tenho esse deck, uma edição espanhola, que tem uma boa qualidade, mas eu sempre quis o original. Porque eu sempre acho que um deck, né, com certeza, no caso da US Games, ele vai ter uma qualidade não só do papel, mas principalmente da impressão. Às vezes nós ficamos muito focados na gramatura do papel, na qualidade do papel, e isso com certeza faz diferença, especialmente quem trabalha com tarô, né, que vai manusear com muita frequência, precisa um papel que aguente, né, o tranco. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade da impressão das imagens também é fundamental, né? Esse deck é muito antigo e ele foi caríssimo quando eu comprei esse aqui. Por quê? Porque ele era um deck raro. E aí, a Lisa e a US Games resolveram reeditar e relançar. E esse eu comprei baratíssimo, gente. Ele continua barato aí na Amazon, eu acredito, né? Então, é um deck que vale muito a pena, porque é absurdamente lindo. E, como vocês podem ver, essa outra versão em espanhol, a caixinha, ela vem numa caixa grande, daquelas de papelão bem fraquinho. E olha a caixa como é que já tá. Um cacarequinho. Vem com esse livro grande, né? Então, é muito interessante que o livro Era Uma Vez, como se fosse um livro de conto de fadas mesmo, né? Eu tenho outros decks, antes da gente entrar aqui nos decks em si, dela, que são absurdamente incríveis. Pastoral Tarot, lindo. Esse aqui que ganhou até prêmio, gente, esse deck, porque ele vendeu muito. The Celtic Dragon Tarot, ou seja, o tarô do dragão celta. Então, assim, ela tem um trabalho muito extenso, muito bacana, muito bonito. Eu vou deixar esse aqui de lado, a gente vai abrir a caixinha. Caixinha dura, nesse novo modelo, né, da US Games, só que pequenininha, gente, olha só. Ela é basicamente do tamanho dessa aqui. Então, não chega a ser, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Agora, a US Games tem feito decks com esse tamanho de caixa. Essa é bem menorzinha, tá vendo? É quase do tamanho do próprio deck. E aí, vamos lá. Que coisa linda, gente. Ai, eu tô muito feliz. É isso, dificilmente eu compro um deck repetido, mas tem uns que eu amo e que eu acho que vale muito a pena. E o que tá falando aqui? Que quando nós escutamos as palavras Era Uma Vez, nós somos magicamente transportados a uma terra, né, distante, de encantamento, um reino onde não existe o tempo, né? Acho que é mais ou menos isso. Com fantasias e infinitas possibilidades. Então, apresentando esses contos místicos ao redor do mundo, esse tarô, Fairy Tale, ou seja, o tarô dos contos de fada, convida você a abraçar a sabedoria universal compartilhada, né, por essas personalidades fortes e arquétipos atemporais, né, timeless, atemporais. Uma coisa importante, ela é formada ela tem mestrado não me lembro agora especificamente, mas com ênfase em psicologia junguiana. Então, as suas lutas, sucessos e
crescimento, espelham as nossas próprias experiências e nos ensinam profundas lições de vida. Quando nós nos vemos a nós mesmos nas cartas, nós estabelecemos um maior conhecimento sobre nós mesmos. Inclui 78 cartas e um livrinho de 156 páginas. Olha que coisa linda. O trabalho dela, de aquarela, ela é a artista e é a autora, né, desse deck. Olha que lindo esse tom meio de lavanda, né? Ah, que lindo, gente. A caixinha aqui. E o livrinho aqui. A gente vê que a edição, obviamente, né, é diferente, tem uma capa diferente. E aqui não vem com o nome de Era Uma Vez, né? Vem com o nome do próprio deck. Talvez para não confundir. Olha que coisa linda. E a Lisa Hunt, ela cresceu em bosques, ela cresceu em meio à natureza. E quando ela era pequenininha, ela ganhou um livro enorme com contos de fadas, com imagens coloridas. E aquilo foi, assim, um sonho para ela. Ela se encantou com aquilo ali, vivia aquilo ali através das próprias experiências no lugar em que ela morava. E aí, quando ela começou, acho que, a estudar arte, ela começou a desenhar, ela começou a esconder, né, as figuras dentro dos próprios desenhos. E ela conta que tinha muito receio da passagem da infância para a vida adulta, né, porque ela tinha muito prazer em viver tudo isso. E que, de alguma forma, esses desenhos, a arte dela, né, o trabalho dela, ajudou a incorporar na fase adulta todo aquele sonho, aquela maravilha de criança, né? Então, vamos ver aqui o livrinho. O índice. Eu quero ler, aí eu saio do enquadramento. Aqui, ela contando, provavelmente, essa história, né? Olha, que interessante. Os contos de fadas nos ajudam a amplificar percepções que residem nas nossas camadas mais profundas de consciência. A aventura frequentemente nos leva através de uma paisagem interna de esperanças, sonhos, possibilidades e talvez, não sei, algum ponto profundo, né? Algum tumulto emocional ou desejos. Então, são arquétipos, são símbolos que manifestam algo dentro de nós, né? Aqui ela já entra nos arcanos maiores. Ela troca o nome dos arcanos, não sei se todos, acho que quase todos os arcanos maiores. Então, ela coloca aqui, por exemplo, como inocência, o tradicional, o louco. A história é o pequeno Reading Hood. Não sei se é será que é o Peter Pan? Sei lá, não sei. Da cultura francesa, as palavras são experiência, inocência e espontaneidade. Simbolismo e significados. E aí é bem pequenininha, gente. Eu acredito, aquele livro em espanhol, eu acho que ele tem explicações maiores. Vamos ver? Vou voltar aqui. Porque, de repente, mesmo que você não tenha esse deck, e de repente você pode procurar em sebos que talvez você encontre, né? Vamos ver aqui. Olha, aqui tem, inclusive, a historinha, que aqui não tem. Aqui tem só realmente o significado. Então, vale a pena ter esse também, no caso, né? Se você ainda não tem o deck,
ver se encontra o livro. Tá vendo? Aqui tem toda a historinha, símbolos e significados. Então, aqui vai falar... Ah, gente, é a Chapeuzinho Vermelho, né? Olha, Zoró. É engraçado, né, como a cabeça da gente funciona. Eu já conheço o deck, mas eu não associei uma coisa com a outra, que eu fiquei presa no significado da tradução. Então, aqui vem os símbolos e significados, tem só essa parte aqui, né? É isso. Então, é interessante, né, essa parte que tem a história. Por quê? Alguns a gente conhece. Nossa, se eu tivesse olhado a carta, né, gente? A carta tá aqui na minha frente. Pessoa desligada, sabe? Isso se chama hiperfoco de TDAH. Então, vamos lá. Aqui os arcanos menores. Cadê? Ó, um final feliz é a carta, é o nome que ela deu à carta do mundo. E aqui os arcanos menores. Vamos ver aqui para trás o que que tem. Termina aqui reflexões sobre as cartas, contando uma história, uma reflexão sobre uma carta, um exemplo. Interessante isso, eu não sei se tem no outro não. Exemplo 2, aqui as tiragens, né? Um tipo de tiragem, outro tipo de tiragem. Geralmente aqui é o verso da carta. E aqui a Lisa, que tem trabalhos incríveis, incríveis. Então, vamos lá para as cartas. E eu não vou fazer a comparação. Se vocês quiserem, vocês me dão um toque aí nos comentários, que aí eu faço a comparação dos dois decks. Eu vou aqui só mostrar em relação a qualidade e as cores. Deixa eu ver se eu acho aqui o louco, o Chapeuzinho Vermelho. Aqui, essas cartas são maiores. Isso vai me permitir trabalhar mais com esse deck, porque eu tenho um xodó com esse deck e eu não utilizo muito, porque eu fico com medo de estragar, sabe? E aí, agora eu posso usar mais o espanhol, né? E deixar o outro mais preservado, digamos assim. Aqui, Chapeuzinho Vermelho. Pelo que eu tô vendo, as cores se assemelham. Olha, essa é a versão espanhola. E essa é a versão da US Games. Mudou aqui a parte de baixo, olha. Essa tem o número aqui em cima. Ó, vamos ver a arte bem de pertinho. Eu considero essa versão em espanhol mais amarelada. Ela tem um tom mais quente, tá vendo? Mas não perde em qualidade. Vamos ver, qualidade do papel com certeza. Essa é melhor, mas eu diria que não é aquela qualidade que a gente conhece da US Games. Ela se assemelha muito a Los Carabel, entende? É um papelão e ele vai envergar se a gente forçar. Essa aqui é bem mais flexível, ó. Fica um pouquinho envergada, mas ela me parece mais fina, a gramatura. E não sei, gente, eu arrisco a dizer mais resistente. Essa aqui é bem rígida e é bem papel, entende? Então, eu já disse isso no outro vídeo, inclusive do deck que eu mostrei aqui, é o The Land Fairy Tale Tarot, coincidentemente, que é também sobre contos de fada. E a US Games agora me parece que tem linhas de qualidade, assim como a Los Carabel, né? Que tem decks que são mais rígidos e vêm em caixas melhores, tem outros que são mais
flexíveis daquelas edições antigas. Me parece que a US Games está indo por essa linha também. Por quê? Porque tem decks que são... decks novos que eu tô falando, né? Dessa linha nova, com essas caixas e tal. Né? Eles antigamente tinham uma caixinha bem fraquinha, hoje em dia eles têm essa caixa resistente. Mas a qualidade do papel do deck tá diferente. Alguns têm uma qualidade superior e outros têm uma qualidade mediana. Eu considero que esse aqui tem uma qualidade mediana, tá? É tipo aqueles... Quem tem mais de um deck em casa sabe, né? Daquelas caixinhas rígidas da Luiz Carabel, aquele tipo de papel. É tipo esse, tá bom? Então, vamos lá. O louco. O mago. A alta sacerdotisa veio como uma feiticeira aqui. Ai, olha, gente, o trabalho dela é uma coisa linda. Como se chama? A imperatriz, que linda. É a fada madrinha. O imperador. O trabalho dela é muito interessante, tá vendo? Que ela fala que vai escondendo as imagens dentro do próprio desenho. Então, o imperador é o velho sábio. Olha que interessante, não é? O Papa é o mentor e é o gato de botas. Os enamorados. O carro. Aqui, a força, né, vem como número 8, então ela segue mais ou menos a estrutura do deck de Waite. Não especificamente o simbolismo, é claro, né? Vem como coragem. O eremita. A roda, é a roda da fortuna. Mas é engraçado, gente, que pra mim parece que esse é mais claro, sabe? Deixa eu ver aqui. E não, né? Esse aqui é até mais claro, mas a impressão que me dá quando eu olho assim é que esse é mais claro. Vamos lá. Desculpa. A justiça. O pendurado é a Rapunzel, né? Como se fosse a Rapunzel. Só que aqui o nome é armadilha. A morte é a transformação. E parece aquele conto da Bela e a Fera, né? A temperança. O diabo é a tentação. A torre é a decepção. É muito engraçado esse conto, muito engraçado. Ou engano também, pode ser a tradução. A estrela. A lua. Que interessante, né? O quadro lá, olha, a água, o caminho, as torres, o sol. O julgamento é a redenção. E o mundo felizes para sempre. Então tem lá, né, a imagem do castelo, que em geral esses contos reportam, né, a época medieval, dos príncipes e princesas e castelos, enfim. Tudo é muito simbólico, né, gente? A vida é simbólica e é preciso conhecer esses símbolos para ler a vida.
esses contos de fadas, muitos e muitos foram escritos por homens muito cultos, muito inteligentes, muito sábios, e maçons, e ligados a ordens ocultistas, né? Ordens secretas. Então, eles não são o que parecem à primeira vista. Os contos, eles têm uma função psicológica e também de despertar da consciência, são gigantescos, entendeu? Então, a gente pode olhar e analisar de uma forma muito rasa, ou conhecendo os símbolos, os arquétipos dos contos, mergulhar com mais profundidade. Assim é na vida também, tá? Não reparem aqui, tá tudo verde que eu pintei o pacote. Olha que interessante, vem na ordem rainha, rei, pajem ou princesa e o cavaleiro. Vem meio que as figuras femininas na frente. Então, a rainha de copas, o rei, a princesa ou pajem e o príncipe de copas. O as de copas. O 2, olha que coisa linda. Gente, que trabalho. Que delícia é esse deck. O 4 de copas. Como eu gosto de ler esse deck. Eu confesso que é um deck que eu não uso muito para leituras gerais, assim, com as pessoas. Por quê? Porque a pessoa que tá... Hoje em dia, então, muitas e muitas tiragens que eu faço, né? Muitos trabalhos, é pela internet. Pessoas de todo lugar, do Brasil e de fora do Brasil. Então, a maioria eu envio por vídeo, é claro, ou por videochamada. E aí, o que que acontece? As pessoas querem olhar a carta e entender. Eu faço questão de explicar porque para tirar qualquer olhar, né, assustado ou assim, achar, poxa, de onde essa pessoa está tirando isso aí? Né? Tá inventando a fonte, vozes da minha cabeça. Então eu gosto de explicar o tarô, não interessa, para quem estiver eu vou dando algumas orientações a respeito do que tem na carta. E como esse deck é baseado em contos de fada e foge ao simbolismo original de Waite, por exemplo, fica difícil para a pessoa que está olhando entender por que eu estou falando aquilo daquela carta. Então, em geral, esses decks que fogem ao simbolismo mais tradicional, eu leio no simbolismo tradicional e busco na imagem links com o simbolismo original. E, é claro, acrescento, né, algo da autora, do que o próprio autor ou autora traz ali, que enriquece com certeza muitíssimo, né, a leitura e a interpretação, até porque esse deck segue o Waite, né? Então, ela não vai fugir, ela adapta as histórias ao significado de Waite. A rainha de espadas, agora o naipe de espadas. O rei, pajem e cavaleiro de espadas. O ás, o 2 de espadas. É muito encantador. Eu fico muito feliz de ter essa versão. A versão, olha só, vou chegar pertinho para vocês
perceberem a riqueza dessa arte. Que coisa linda, dá vontade de mergulhar. Eu sou uma que cresci ouvindo contos de fadas. A minha avó, que ainda está viva, vai fazer 105 anos em julho. E ela, apesar de ter sido muito, muito, muito pobre, ela tinha um gosto muito grande pela cultura, né? Coisas que a reencarnação explica. Então, ela gostava muito, ela estudava português, ela não teve muito estudo, né? Mas ela adorava estudar português e falava português correto. Ela treinava caligrafia para fazer aquela letra bem bacana. E ela comprava livrinhos de história e lia pra gente esses contos. Então, assim, é uma parte, né, da minha infância que eu lembro muito bem e que me encantava, porque eu também sempre fui encantada por imagens, por cores, por histórias, por sentir e pensar. Sentir pensando e pensar sentindo. 3 de paus. O 4 de paus. Olha que interessante adaptar a história dos feijões mágicos, que deve ser, né? O João pede feijão, que ele vai lá pegar, ao 4 de paus. Né? A própria estrutura para ele subir, a vontade firme, porém raciocinada, né? De conseguir as coisas. O 5 de paus. O 6. Aqui a vitória, né? A hora que o príncipe pega o dragão, vem da vitória sobre os nossos próprios impedimentos internos que nos levam ao sucesso, né? Por exemplo, o 7 de paus é a historinha de João e Maria, né? O 8. Ela aqui traz para cada arcano um conto. Já aquele outro Woodland Fairy Tale, ele vai trazer para os naipes, principalmente os arcanos menores, um conto só. Eu vou fazer o estudo daquele deck aqui no canal, gratuitamente. Depois eu vou começar a fazer estudos de decks no meu clube de membros. Se você não conhece, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, que tá bem bacana por lá. Pagem de ouros. Aqui a gente já começou o naipe de ouros, gente. A rainha. Que linda. Parece a própria Mãe Terra, né? O rei. Pagem de ouros. É aquele conto da menina e da ervilha, né? E o cavaleiro de ouros. As de ouros. O 2. Nossa, adorava a história dos 3 porquinhos. O 4. Eu sempre fui uma criancinha responsável, então eu adorava o porquinho que ia lá e construía a casinha de tijolo. Eu já era uma velhinha criança. O 5 de ouros. 6. O 7. A história do ganso de ouro, né? O 8 dos gigantes, adorava essa história também. O 9 e o 10. É lindo, gente, é lindo. Se vocês quiserem, tem aí o unboxing do outro, tá na minha playlist de unboxing de resenhas. Embaralha super bem. O verso, eu tô vendo que é um pouquinho diferente do outro. Olha que espetáculo.
Possivelmente eu vá fazer umas bordas, né? Uma pena não ter uma borda colorida, um trabalho desse merecia. Então, nem preciso dizer que espalha, né? Que é que nem uma manteiga. O verso desse aqui, olha, é assim. Traz essa mesma chave, só que aqui com uma pintura diferente, que eu particularmente achei linda. E traz aqui, né, a copyright da... Cadê? Aqui. Da US Games 2024. Então, é isso, gente. Um deck maravilhoso, lindo, encantador e que merece um olhar mais profundo para além das interpretações conhecidas do tarô. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.